Olá, sejam muito bem-vindos e hoje eu quero falar aqui sobre uma das exigências da Instrução Normativa de 2022 que estabelece procedimento aí dos projetos encaminhados ao incentivo fiscal da Lei Rouanet. Lembrando que essa IN, ela traz regras apenas para o mecanismo do incentivo fiscal, então ela não é válida para o Fundo Nacional de Cultura nem para o FICART. Hoje eu quero falar aqui do capítulo 5, que trata da responsabilidade social, que contempla aí então o artigo 22, 23, 24 e 25. O artigo 22, ele trata da acessibilidade. O que essa IN traz aí, então? Na realidade, a maioria das exigências aqui da responsabilidade social já eram exigidas aí na IN de 2019. Algumas pequenas alterações, mas hoje eu vou falar aqui sobre todas as exigências deste capítulo. A acessibilidade, então, como eles mesmos escrevem aqui na IN, o que eles dizem? As propostas, então, apresentadas ao mecanismo do incentivo fiscal deverão conter medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto, sempre que tecnicamente possível. Então, é importante a gente pensar que a acessibilidade deverá ter relação com o objeto do seu projeto. E então eles informam que essa acessibilidade deverá ser física e acessibilidade de conteúdo, ou seja, acessibilidade auditiva e visual. E muito importante que nessa IN que eles esclarecem, uma exigência que já estava sendo cobrada anteriormente é que o proponente preveja, então, rubricas relacionadas à acessibilidade no orçamento e ele deverá informar lá no espaço, no SALIC, onde você vai escrever como que você irá cumprir com a acessibilidade. Então você deverá descrever, identificar as rubricas previstas no orçamento ou quando for com recursos próprios, mas é importante então você informar lá no texto. O artigo 23, que trata aí da democratização do acesso, na realidade esse artigo ele é muito mais numérico. Aqui você vai informar os percentuais e de que forma você vai aí fazer então cumprir com a sua democratização do acesso. Lembrando então que esses percentuais aí, eles são contabilizados a partir lá do que você registrou no seu produto, lá na sua distribuição do seu produto. Então, o artigo 23 da democratização do acesso, ele aponta aqui então esses percentuais, no mínimo de 20% para distribuição gratuita, até 10% para distribuição ao patrocinador, até 10% de distribuição para a divulgação do seu projeto e no mínimo de 20% para a comercialização que não ultrapasse o teto do Vale Cultura e a comercialização, né? Como todos sabem, vocês podem então comercializar o produto, mas então a comercialização é permitida até 50% do seu total aí o número total do seu produto. E essa comercialização então tem um teto limitado a R$250. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma estimativa. Quando for espetáculos musicais ou teatrais, a gente não tem certeza o número de ingressos que serão vendidos. Então, aqui é uma estimativa. O produto que você cadastrou lá no SALIC, então você vai aqui identificar os percentuais, de que forma você vai distribuir esse produto. O artigo 24 da ampliação do acesso, aqui existe então algumas dúvidas, a diferença entre o artigo 23 e o artigo 24. A ampliação do acesso, como está escrito aqui na IN, em complemento, o proponente deverá prever pelo menos uma das seguintes medidas, ou seja, não é obrigatório que você cumpra com todas as medidas que estão descritas aqui nos incisos, mas pelo menos uma das medidas. E o que eles trazem aqui na IN são exemplos, alguns exemplos, doar além dos 20% que é obrigatório, permitir captação das atividades para disponibilização aí de forma gratuita, além da formação prevista no artigo 25, que nós já vamos falar
você prevê aí alguma outra ação formativa, ensaios abertos. Então aqui são alguns exemplos. E lá no final desses incisos, eles informam que o proponente poderá prever outras medidas sugeridas. Então, não é necessariamente obrigatório que você faça exatamente o que está escrito aqui ou que você cumpra com todas essas, mas pelo menos uma das medidas, e como diz o artigo, em complemento à democratização do acesso. E com relação aí ao artigo 25, a ação formativa, então a IN de 2022, ela deixou de exigir a ação formativa para projetos 100% gratuitos. Então apenas agora é obrigatório para projetos que prevejam comercialização do produto. Então, para os projetos que ainda é obrigatório, a exigência continua a mesma. Então, a ação formativa é 10% do que foi previsto lá na sua distribuição do seu produto. Se você está prevendo um público de 1.000 pessoas, então você deverá prever uma ação formativa para um público de 100 pessoas. Lembrando que destes 10%, desse público da ação formativa, 50% deverá ser então composto por alunos e professores de escolas públicas, e essa IN eles acrescentaram orfanatos ou idosos aí em casas de repouso também é válida. Eles acrescentaram aqui mais alguns parágrafos, 3 parágrafos na verdade. O que eles explicam aqui para projetos que prevejam eventos em um único dia, então a realização dessa ação formativa da contrapartida social deverá ser concluída antes da finalização da execução do seu produto final. Então a dica que eu dou faça a sua ação formativa antes do evento, né? E também eles acrescentaram aqui no parágrafo 4, projetos de intercâmbio, prêmio, pesquisa, residência artística, masterclass. O proponente deverá apresentar uma ação uma contrapartida social com uma carga horária mínima de 40 horas aula, ou seja, aqui existe uma exigência, mas é específica para essas naturezas aqui, essa natureza desses projetos. No mais, então, ficou aí, então, não há mais uma obrigatoriedade da ação formativa. Para aqueles projetos que são inteiramente gratuitos, a ação formativa, então, não é mais uma exigência, não é mais obrigatória. Eu sei que existem aí algumas dúvidas em relação ao artigo 22, o 23, o 24 e o 25, porque a acessibilidade, democratização do acesso, ampliação do acesso, contrapartida social, ação formativa, mas é importante vocês pensarem que cada artigo traz uma exigência diferente, porém eles se complementam. Por isso aí então esse capítulo fala em responsabilidade social, porque são ações que se complementam. Quero lembrar aqui para vocês que eu fiz um vídeo onde eu falo aí todas as alterações da Instrução Normativa de 2022, comparando com a Instrução Normativa de 2019. Vou deixar aqui no final, aqui na descrição desse vídeo, no final o vídeo para que vocês possam acessar. A gente continua falando sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.